Claro que não há nenhum segredo que aplicar o visto de estudante em Malta é algo simples, mas requer muita atenção, principalmente na parte de documentação. Então eu preparei esse vídeo para vocês contando toda a parte de documentação e o passo a passo que você deve fazer para que você aplique um visto com sucesso lá em Malta. Dentre todos os estudantes, o maior receio que eu conheço hoje é com relação à aplicação de visto. Lá em Malta é simples, bem diferente aí da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, mas ainda assim requer muita atenção com relação à documentação, principalmente porque tem alguns detalhes que você tem que preparar ainda aqui do Brasil antes de chegar na ilhota. Antes de a gente começar falando aí com a parte de documentação, processo, é importante eu lembrar a vocês que quem vai estudar até 90 dias em Malta não precisa aplicar nenhum visto prévio, nem aqui do Brasil e nem estando lá em Malta. Você vai utilizar do seu prazo de turismo. Esse prazo de turismo que a gente pode ficar é até 90 dias. Então, nesse prazo você pode estudar, pode turistar, então é muito mais tranquilo para quem vai estudar, por exemplo, 1 mês, 2 meses ou até 3 meses. Agora, se o seu planejamento é estender o curso ou já ir programado para ficar acima de 90 dias, então você deve preparar a documentação porque o visto de estudante é aplicado diretamente no país. Lá você vai no consulado maltês que fica em Valletta, que é a capital de Malta. O primeiro documento e o mais importante, porque sem ele você não sai nem aqui do Brasil, é o passaporte. O passaporte ele tem que estar em boas condições, tem que estar com prazo de validade dentro de 6 meses da sua data de retorno para o Brasil. Então, antes de você viajar, sempre cheque a questão da validade do passaporte, porque isso é fundamental. Importante você também fazer 2 cópias, levar 2 cópias do passaporte de todas as páginas. Mas, até as páginas em branco? Sim, até as páginas em branco. Eles pedem 2 cópias e pede para você levar o passaporte original. Segundo documento é o formulário de visto. Normalmente a escola te entrega esse formulário quando você vai aplicar o visto. Mas como a gente é muito legal, a gente deixou aqui embaixo na descrição desse vídeo para você acessar, clicar no link e acessar o formulário para você já saber o que você deve colocar, como vai funcionar. Então fica mais fácil para você já se preparar. Outro documento que não pode faltar também são as fotos digitais. E sim, você vai precisar tirar uma foto parecida com a 3x4, mas é o tamanho passaporte, é um pouquinho maior. Você pode verificar se na sua escola eles fazem esse serviço e quanto é, ou fazer em qualquer outro lugar lá de Malta, ou até mesmo se você for que nem eu, que deixei tudo para a última hora, você consegue fazer diretamente no consulado. Lá fica um pouco mais caro, mas também eles oferecem serviço. Eu me lembro que quando eu fiz o meu, que eu fiz diretamente no consulado, eu paguei em torno de 20, 22 euros. Isso era em 2015, então hoje deve estar em torno de uns 25 euros, nessa média. Quarto documento é a carta da escola. Esse é um comprovante que a escola te entrega para comprovar que você vai estudar e qual é o dia que você inicia e o dia que você finaliza o curso lá em Malta. Uma dica muito especial para vocês que eu não sabia durante o meu intercâmbio é que sim, a gente pode tirar férias, exatamente isso. A cada 12 semanas de curso, as escolas dão 2 semanas de férias. Então, se você quer estudar, mas também quer tirar essas 2 semanas para lazer, já se prepare o quanto antes. Ou por que eu digo isso? O que é muito importante a escola saber com relação a essas datas de férias? Porque quando eles te emitem essa carta, eles já vão emitir com um prazo total, incluindo as férias. Porque o prazo de visto, o prazo de validade do visto vai de acordo com a finalização do seu curso. Então, quando a escola for emitir essa carta, tem que estar constando ali o prazo total, inclusive de férias, que você vai ficar lá em Malta. Quinto documento é a passagem aérea de volta. Sim, você vai precisar ter um ticket com retorno de volta para o seu país de origem. Aqui no Intercâmbio Direto, eu sempre aconselho os estudantes a comprar a passagem para 3 meses, 90 dias, e depois fazer a alteração para a finalização do seu curso. Mas por que isso? Para te evitar algum enrosco na parte da imigração.
Quando a gente está indo para Malta, a gente sempre faz uma escala saindo aqui do Brasil. E sempre essa escala é em algum outro país que não é em Malta. Por conta disso, eles não entendem que a gente vai aplicar o visto lá em Malta. Eles acham que a gente está indo como turista. Então, como turista, a gente só pode ficar 90 dias, como eu já disse para vocês. Por isso que eu sempre aconselho vocês comprarem a passagem para 90 dias e depois pedir alteração para a finalização do seu curso. Uma dica importante é que vocês podem dar uma olhada em passagem aérea de estudante. Qual que é o benefício que ela dá? A passagem aérea de estudante, a primeira taxa de alteração de data, você não paga. Então isso é bom para quem está planejando, por exemplo, ficar 90 dias e de repente pensar em estender o curso lá em Malta. Sexto documento, comprovante de acomodação. Se você vai ficar hospedado numa acomodação da escola, seja casa de família, seja residência estudantil, a escola te entrega essa carta. Agora, se você optou por ficar em uma acomodação particular, é importante que você tenha, primeiro, a declaração do proprietário dizendo que você está acomodado no espaço dele e também uma cópia do contrato que você fez com ele. Então, é importante você levar esses dois documentos. Sétimo documento, comprovação financeira. E esse é o item que mais gera dúvida entre os intercambistas. Nós sempre aconselhamos que você saia aqui do Brasil já com essa carta em mãos. Essa é uma carta que é tem que ser emitida pelo seu banco, porque ela precisa ter o logo e a assinatura oficial do seu banco, aonde vai colocar os seus dados, né, o seu nome, passaporte, qual o tempo que você vai estar em Malta, toda a duração e também colocar o saldo que você precisa comprovar financeiramente. E qual que seria esse saldo? Se você tiver acomodação reservada para todo o período, é o equivalente a 25 euros por dia que você vai estar em Malta. Caso você não tenha acomodação para todo o período, é 48 euros por dia que você vai estar em Malta. Uma dica muito importante é que essa carta seja feita em inglês. Se ninguém do seu banco, nem seu gerente falar o inglês, faça você mesmo. Faça uma tradução em inglês, imprima, anexa ao comprovante original e leva. Pã, mas eu não tenho essa quantia na minha conta, o que eu faço agora? Calma. Você pode ter sim um responsável financeiro que vai te sustentar durante esse intercâmbio. O que é importante? É que essa pessoa faça o mesmo processo, ao invés de ser no seu nome, fazer o nome dela. Então ela precisa ir no banco dela, vai colocar a relação que ela tem, então ela vai colocar o nome completo dela, o número da conta, o banco, o número do passaporte, o número do documento oficial aqui do Brasil e vai descrever nessa declaração que ela vai ser a sua responsável financeira durante o seu período de intercâmbio em Malta. Mesmo formato, vai assinar a carta, tem que ser uma carta com o logo do banco oficial, vai emitir e você leva. Oitavo documento é o seguro viagem. Você vai precisar ter um seguro com a cobertura mínima exigida pela União Europeia, que é dentro do espaço de Schengen, que é de 30 mil euros. Então, o seguro viagem tem que ter a cobertura completa, desde o dia que você chega até o último dia que você vai embora. Aqui vale lembrar que é importante você já sair do Brasil com o seguro viagem para todo o período. É muito difícil você encontrar uma seguradora que faça uma renovação de seguro ou que até te contrate um seguro a partir do momento que você tá na Europa. A gente tem um outro vídeo, clica aqui em cima que a gente tem um outro vídeo contando tudo para vocês sobre seguro viagem. E o último documento, que é algo mega importante, que não é um documento, mas sim é uma taxa de visto que você paga diretamente no consulado maltês. Hoje a taxa do visto de estudante lá em Malta está custando em média de 66 euros e é pago diretamente lá no consulado. Pode ser pago via espécie, cartão Travel Money, o que for mais fácil para vocês. Vamos ao passo a passo do que deve ser feito, quais são os prazos para aplicar esse visto de estudante lá em Malta. Aqui a gente conta com uma grande ajuda, que é a sua escola lá em Malta. Normalmente eles tiram um dia da semana para fazer atendimento ao estudante que vai aplicar o visto. Nesse dia,
A pessoa responsável senta com o estudante, ela bate toda a parte de documentação, também te ajuda a preencher o formulário de visto se tiver alguma dúvida, te orienta quais os dias que você deve ir para o consulado, então ela dá uma grande ajuda aqui para que você não se sinta perdido. O consulado maltês, para aplicar o visto, ele fica em Valetta, que é a capital de Malta. O que a gente deve fazer? Então, assim que a gente chega em Malta, eles pedem pelo menos, no mínimo ali, 2 semanas para iniciar o processo de aplicação de visto. Ou seja, depois desse prazo de 2 semanas, de 2, 3, vai depender muito ali também de quando que a escola vai marcar para você sentar com essa pessoa responsável. Mas a partir de 2 semanas você já começa a pensar na questão do visto. Então, depois de 2 semanas de início na escola, você já começa a juntar a documentação para aplicar o visto. Vai marcar um dia, na quarta e na quinta-feira, para você ir diretamente no consulado, levar toda a documentação que eu citei nesse vídeo e vai aplicar o seu visto. Feito isso, o oficial ele vai reter o seu passaporte para aplicar o visto. Eles pedem o prazo de, no mínimo, 4 semanas para que o visto fique pronto. Um ponto importante é que durante essa espera do visto, como você não vai ter o passaporte, você não pode programar nenhuma viagem para fora, porque você não vai ter o seu documento oficial de viagens, que é o passaporte em mãos. Então se programe para que isso não venha a acontecer. Feito isso, o oficial vai reter o seu passaporte para a aplicação do visto. O prazo para o visto ficar pronto é de no mínimo 4 semanas. Então, durante esse período de 4 semanas, você não vai poder programar nenhuma viagem. Por quê? Você não vai ter o passaporte em mãos. Então, se planeje para viajar no período que você tiver já com visto em mãos ou até mesmo antes de iniciar a sua aplicação de visto. E chegamos ao fim de mais um vídeo super especial que fizemos para vocês chegarem em Malta sabendo tudo sobre a aplicação de visto. E se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal, deixa nos comentários aqui embaixo também ideias, sugestões, o que vocês querem saber de Malta, da Irlanda, da Austrália, de qualquer outro país ou sobre mesmo intercâmbio em si, de viagens. Deixa aqui embaixo que a gente monta uma edição especial para vocês, tá bem? Um super beijo e até a próxima. Tchau!